Olá, começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. E hoje a gente vai falar sobre teatro, teatro de encantaria. E para falar um pouquinho sobre essa peça Cinderela, Rumo ao Palácio, a gente convida hoje aqui a Jaque Roque, que é diretora-geral do grupo, e o Vini Amorim, que é ator do espetáculo. Boa noite, Jaque, bem-vinda. Boa noite, Elô. Um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre uma honra. Que bom, Jaque. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, Elô. Muito obrigado. Realmente um prazer estar aqui pela primeira vez. Né? E a gente falar do teatro, que era o Teatro Imagem, que nasceu lá em 2010, completou 15 anos de trajetória e agora inicia uma nova fase como Teatro de Encantaria. Essa mudança traz maturidade artística, refina o compromisso com a ludicidade, a ancestralidade e o poder transformador da arte, fortalecendo ainda mais a nossa cultura aqui de Cuiabá. E vamos falar um pouquinho aí dessa mudança, né, do Teatro Imagem, que completou 15 anos de vida, de trajetória, e agora é o Teatro de Encantaria. Então, como que nasceu, Jaque, o Teatro de Encantaria a partir do Teatro Imagem, né? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei nem se eu sei te responder ela completamente. Mas a gente fala sobre os ciclos da vida. E o Teatro Imagem, ele iniciou lá em 2010, num projeto, uma vontade, né, de professores de educação, né, eu, Henrique Ferreira, de fazer arte acontecer na cidade de Cuiabá e mais ainda dentro das escolas de periferia. Então o Teatro Imagem, ele surge esse nome, né, porque a gente usava como motor de pesquisa, principalmente Augusto Boal, com o Teatro Imagem, Teatro do Oprimido, Viola Spolin, os jogos teatrais, né? E de lá para cá, nossa, a gente formou mais de 400 atores, assim, dentro das escolas. O nosso projeto, ele começava dentro das escolas como um curso de formação e ele culminava numa apresentação de um espetáculo. Convidávamos artistas da cidade que se apresentavam junto com as crianças dessa escola. Inclusive, o primeiro espetáculo que a gente apresentou aqui em Cuiabá foi Cinderela. Olha! Lá nos idos de 2010, 2015. E foi uma experiência muito legal, com mais de 200 crianças no palco, né, de escola pública. A maioria delas nunca nem tinham entrado no teatro, né? E agora o Teatro de Encantaria surge porque eu fui mãe. E muita coisa mudou em mim. Inclusive, a minha urgência em ser mais de quem eu posso ser dentro da minha existência. Então eu quis me entender melhor como artista, sempre mantendo essa característica do teatro de rua, da cultura popular, a comédia dell'arte, que é a manifestação em que eu acredito e que eu pesquiso, né, como uma manifestação política da arte, que eu já carregava desde a escola, mas agora com essa abordagem de serem os atores daqui da cidade, os atores profissionais aqui da cidade, né? E Encantaria, porque a gente fala sobre assuntos encantados, né? Sobre esse encantamento da vida. Que lindo, Jaque, que é uma nova fase aí que traz isso. E também uma nova fase que também está ligada com a saúde mental, né, a arte. Então, como que esse compromisso aparece aí no cotidiano das criações de vocês? Pois bem, nós temos um psicólogo, que inclusive ele está junto conosco na pesquisa, que é o Felipe Souza. E nossa pesquisa é principalmente sobre a qualidade da saúde mental dos atores do nosso grupo, dos diretores do grupo, dos coreógrafos. A gente entendeu que falar de cultura popular, a própria comédia dell'arte, né, que é uma arte que é do povo para o povo, ela comunica também a essência do ator. Então é a nossa verdade ali em cena. Se a gente não estiver bem, se o ator não estiver bem, como é que a gente vai apresentar uma boa peça? Como é que a gente vai dialogar com o público? Então a gente acredita na arte como essa ferramenta transformadora mesmo. E para isso a gente tem o auxílio de vários profissionais que agora, em conjunto com o grupo, nos dão esse suporte de como é que somos atletas das emoções, né? Nós artistas somos atletas das emoções. Então como é que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível? Jaque, e conta pra gente, assim, por que Cinderela, né, como o primeiro espetáculo aí do Teatro de Encantaria, como que foi essa sua escolha? Eu amo, né, gente? Quem não ama, quem que lembra, se você fala Cinderela, você já vai lá, rebobina a fita e vai lá para o início da sua história, né, que a gente sempre tá ligado a essa ludicidade da Cinderela, né? Então conta aí, por que essa escolha? Bom,
Em primeiro lugar, eu sou apaixonada por contos de fadas, em especial porque eles vêm da cultura popular. São os contos, né, das populações, dos povos, né, que se popularizam, né, eles servem para comunicar, para dialogar, para atravessar essas histórias, esses contos, né? Então eu sou apaixonada por um geral. E segundo que sempre os contos de fada, eles vão trazer, principalmente Cinderela, né? Ela traz uma figura do povo, que é a Cinderela, né? Que ela tem um contexto ali de vida junto com a vila, né? Ela se preocupa muito com a saúde daquele reino ali, como é que tá. Então na nossa história, ela vai subverter um pouquinho a narrativa tradicional do conto da gata borralheira, que ela não tem uma condição muito passiva. A nossa Cinderela, ela é a voz do povo. Ela quer ir para o palácio porque ela quer falar com a rainha o que está acontecendo lá. Os impostos estão aumentando, né? Tem pessoas que estão tendo as terras roubadas, ela quer entender o que está acontecendo e ela quer falar por eles. Então essa é a principal motivação de que ela quer ir para o baile. No meio do caminho, ela acaba encontrando um príncipe, que ela não sabe que é o príncipe, mas ela tem que manobrar aí esse desejo dela de lutar pelo que ela acredita, mas também como é que ela manobra essa paixão que ela sente, né? É a primeira vez que ela se apaixona. Então, a minha escolha foi principalmente por causa disso. Como é que a gente poderia trazer, dentro dessa narrativa, algo que contemplasse todas as pessoas, quando assistirem, se identificarem com essa nossa história. Então, a escolha principal foi por isso. Massa. Vini, conta aí pra gente, né, como que tá sendo participar desse processo de criativo, né, de Cinderela rumo ao palácio. Como que tem sido isso para você? Olha, primeiramente foi uma alegria imensa quando a Jaque me convidou, né? A gente estava ali eu tô voltando ainda, né, eu já venho de uma carreira artística longa, mas passei um período afastado dos palcos, e quando a Jaque ela me chamou para fazer parte de Cinderela, né, em especial como o príncipe, foi uma alegria tremenda, porque eu comecei a pesquisar justamente aquilo que ela tinha me dado de sugestão, que é o teatro de comédia dell'arte. Né? E a comédia dell'arte, em específico para esse papel, traz muito o enamorado, né? Que é um papel, que é um personagem da comédia dell'arte, que ele é extremamente meloso, ele é extremamente caricato, mas ele traz essa paixão que é muito forte dentro de si, esse fogo, né, e essa vontade de expressar tudo isso. Então, o príncipe, ele tem essa pegada, mas ao mesmo tempo ele tem uma insegurança muito forte. Né? Então, começar a trabalhar, né, as emoções dentro desse personagem é algo que para mim é enriquecedor, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Porque é realmente mexer com as emoções, né? Como a Jaque falou, somos atletas, né, das emoções. Então, entender que eu tenho que trabalhar da forma correta, né, as emoções para transpassar para o público o que ele realmente tá pensando, né, o que o príncipe sente, como ele expressa as suas emoções, como ele expressa, né, a relação dele com a rainha, sua mãe, com a Cinderela, né, com os outros personagens, o Grão-Duque, que ali está como uma figura talvez substituindo o pai dele, ali mostrando, né, como conduzir o reino, né? Então ele vê muito isso e ele tenta entender tudo isso e se fazer cada vez melhor, né? Essa é a vontade dele, ser melhor para o reino. Só que ele não sabe como, porque ele veio, né, de uma jornada muito forte ali, tendo sido criado num palácio e tudo mais. Então, trazer isso para o personagem, né? Esse estudo de corpo, que é muito forte da comédia dell'arte, né? Pensar como é que eu consigo trazer a voz para o personagem, isso é algo enriquecedor, né? E é uma alegria estar fazendo parte desse elenco. Que legal. E qual que é a sua leitura, né, sobre revisitar essa fábula tão conhecida desse olhar popular e agora também está ressignificando, né, também para o nosso tempo, para o aqui e agora. Como que é seu olhar sobre isso, Vini? Eu acho que é importante, né? O teatro, e mais cedo eu estava comentando com a Jaque, o teatro, ele realmente é uma coisa muito política. O teatro, ele sendo muito político, a gente entende que ele é apartidário, ele está ali para falar da realidade do povo, a necessidade do povo. Então, a Cinderela, ele vem aqui justamente para isso, né? A gente está tratando da realidade que a gente vive, no geral, independentemente, né, de qual seja, né, qualquer forma de governo, mas aqui a gente entende que o povo, ele tem uma necessidade.
E aí, esse espetáculo, ele traz justamente isso, né? Ver a partir da necessidade desse povo, como é que a gente consegue conversar com o público, né? E a comédia dell'arte, que é a nossa pesquisa, traz muito isso, né? A Jaque vai saber falar muito mais sobre isso do que eu, mas a comédia dell'arte, ela tem uma pesquisa muito forte, né? Justamente acerca de como que a população se sentia na época, né? Então, um teatro que veio ali da Itália, né? A Idade Média. Então, como que o povo se sentia naquele momento, naquele período. Então, é um teatro do povo para o povo. É uma conversa, né, muito mais íntima com aqueles que estão assistindo. Então, para a gente, né, em especial aqui para mim, é muito forte e muito rico o teatro, né, em especial trazer Cinderela, que é um conto clássico que todo mundo já está acostumado, né, mas para trazer esse ponto de reflexão a mais, né, para essa peça. Essa subversão, hein? Jaque, conta pra gente como é que tá sendo, né, atuar e dirigir também com essa galera aí tão grande. Quantas pessoas tem no elenco? Olha, Elô, a nossa equipe total deve ter em média umas 22 pessoas, mais ou menos, contando atores, né, a nossa produção. Tem uma coisa interessante no nosso grupo, que é que todo mundo faz tudo. Então, a gente faz questão de fazer os figurinos, de fazer o cenário. Então, é muito comum na nossa rotina de treino você chegar no nosso espaço e ter numa sala um pessoal treinando uma cena, na outra sala o pessoal fazendo cenário, na outra costurando o figurino. Porque a gente também entende que tem um valor muito grande de você fazer as próprias coisas, né? O grupo fazer as próprias coisas, colocar a nossa mão, né? A cultura popular, ela também sai disso, né? Ela sai do erudito e ela vem para o popular. Então, o popular é isso. Como que a gente pode fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem, né? Sem grandiosíssimos cenários, né? Isso estimula muito a nossa criatividade enquanto artistas também. A gente brinca assim, né? Quando a gente tira a dança e tira o canto, o que sobra? Então, é um desafio para nós o projeto, porque o teatro físico, ele vai trabalhar com a verdade do ator ali e a potência desse corpo para a cena. Então, o nosso grupo é um grupo muito diverso, e a cultura popular é mágica também por isso, porque ela não tem um perfil necessariamente físico para atuação, né? Pelo contrário, né? Nossos personagens, nossos figurinos são todos muito caricatos, né? Propositalmente, porque a gente entende que a arte ela precisa ser acessível, a arte ela precisa ser inclusiva, então, para todos os corpos, para todas as pessoas, para todas as idades. Não é o ator que tem que caber no figurino, no cenário ou no espetáculo. É o espetáculo, o figurino e o cenário que tem que caber para os atores. Então, a gente trabalha com essa filosofia. E Jaque, conta aí também, ele falou um pouquinho do príncipe, né? E conta aí um pouquinho da Cinderela, que é o seu papel também, né? Como que está sendo preparar essa Cinderela? O que você trouxe de referência? Conta aí um pouquinho. Nossa, Cinderela tem muitos pontos em comum comigo. Mas, principalmente nesse sentido da urgência que eu tenho e que ela também tem, de mover e transformar as coisas ali à sua volta, mesmo não tendo muitos recursos, né? A arte imitando a vida, não é mesmo? Mas ela é uma personagem muito batalhadora, ela entende que existe a corrupção, né? No nosso espetáculo a gente tem um vilão, que ele é o assistente do rei, que está desviando recursos da rainha. E esses recursos não estão chegando à população. Então a população começa a sofrer muito com isso, ela sofre em casa. Tem uma coisa diferente no nosso espetáculo, que nós não temos uma madrasta e as filhas, nós temos um padrasto e 2 filhos, porque a gente quis trazer para a cena esse tema delicado que é qual o papel da mulher dentro do lar, né? E como é que muitas vezes a mulher ela é muito sobrecarregada com serviços domésticos, por exemplo, que são muito dignos, mas esse papel do padrasto e dos filhos, eles são para principalmente enfatizar, eles maltratam ela em todos os sentidos possíveis. E no final, bom, eu não posso contar tudo, não é mesmo? Vocês vão ter que assistir. Mas ela encontra no príncipe depois essa outra referência de homem, né? Essa outra referência de que, nossa, então a pessoa da nobreza pode ser gentil também? Então, peraí. Quando eles se encontram na floresta, ele começa a repensar, ele repensa tudo que ela fala para ele. Ele falou, não é por aí, né? Você não tem. Ela diz assim, tem uma frase de Cinderela que ela conta: não é possível governar bem só olhando
pelas janelas do palácio. Se você quer saber o que o povo precisa, você precisa escutar do povo. Então isso começa a motivar o príncipe e ela se encanta com isso, de alguém ter ouvido, né? Ela não sabe ainda que ele é o príncipe, ela vai descobrir isso só no baile. Mas isso faz com que ela se encante por ele também, né? E ela também, de alguma forma, é atravessada, né, por esse encontro. Então, ela é guerreira, ela luta, ela vai atrás do que ela quer. E no final tem uma surpresa espetacular. Muito bom. Quantas horas de espetáculo? Conta pra gente como que vai ser isso. É no Cine Teatro Cuiabá? Vai acontecer isso? É importante dizer, Lô, que esse espetáculo ele só foi possível porque ele é através do edital Identidades da Lei Paulo Gustavo. Né? Nós somos contemplados com esse edital. E aí a culminância dele é agora, nos dias 4 e 5, essa nossa primeira temporada, né? Em cumprimento, né, desse edital. E ele vão ter sessões nos sábados, das 4 e às 19 e no domingo, 2, 4 e 19. Todas as sessões estão absolutamente lotadas, Elô. Mas a gente vai deixar aí no ar, acompanha a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai liberar alguns ingressos ainda. Porque como é gratuito, às vezes tem aquela percentual de faltas, né? Que a pessoa retira o ingresso e acaba não indo, né? Mas assim, teve uma aceitabilidade muito grande, assim, da comunidade. Nossa, você viu, né? Tantas sessões e todas já lotadas. E a carência também desse tipo de história, né? Desse tipo de teatro, que faz tempo que a gente não vê. E local, né? Sendo feito por artistas da cena mato-grossense, cuiabanos, né? E é um espetáculo de classificação livre, né? Ele é voltado para o público infantil, mas ele dialoga com todas as idades, com crianças de todas as idades, né? Ele é um espetáculo muito lúdico, tem música também. O texto é autoral, né? Então o texto é inédito, apesar de ser inspirado no conto original. É um espetáculo que tem duração também de aproximadamente 1 hora e vai acontecer lá no Cine Teatro, na Sala Anderson Flores. Sala Anderson Flores. E Vini, conta pra gente aí também como que tá sendo também atuar para um público, né, que vai de criança até adulto, né? É a primeira vez ou não? Você já tinha feito trabalhos assim antes? Eu já tinha trabalhado, né, anteriormente com o público adulto, né? Então, se trabalhar com o público adulto já é uma vivência que eu já tinha há muito tempo. Mas fazer teatro para crianças é a primeira vez. Eu, enquanto professor, já lidei com crianças, né, em muitos momentos ali da minha vida, né? Já dei aula para crianças, para turmas grandes, mas fazer teatro para criança é algo que é encantador, porque a criança ele tem esse olhar, né, muito inocente e é muito puro, é um olhar puro e uma risada muito pura e verdadeira, né? Então a criança ela tá ali para, né, se achar alguma coisa incômoda dentro da peça, ela vai falar e ela não tá nem aí. A criança ela é muito solta, né, livre de qualquer preconceito, né? E o público adulto ele já vem numa pegada um pouquinho mais armada, mas trazer esse contato trazendo a peça, né, que conversa com os dois públicos, porque a peça ela não é simplesmente engraçadinha, bonitinha para as crianças. Ela é uma peça inteligente, os diálogos são muito inteligentes. Então eles são pensados para trazer essa reflexão, né? Então é um público que seja adulto, seja criança, seja idoso, qualquer público que esteja ali assistindo vai conseguir entender a peça e cada um no seu nível diferente. Eu me lembro que quando eu assistia algumas coisas quando criança, eu achava muito divertido, e aí depois eu ia assistir de novo, eu pensava, caramba, esse diálogo fala muito sobre os tempos atuais, né? Então coisas que enquanto criança a gente não entende, mas um adulto vai conseguir entender. Então são sacadas que a peça foi muito bem escrita, pensando justamente nisso, né? Que todos os públicos fossem degustar da melhor forma essa peça. Muito bom. Gente, então dia 4 e 5 de outubro, agora nesse final de semana, no Cine Teatro Cuiabá, Sala Anderson Flores, que é um espaço um pouco reduzido também, né? Então isso já restringe um pouco o público, mas várias sessões todas cheias, que legal já, que Teatro Encantaria já chegando com tudo na cidade, alguém me falou aí que vai ter uma temporada especial para dezembro, hein? Olha! Será que a gente vai ter que voltar aqui em dezembro para anunciar? Será que a gente vai ter... Exatamente. A gente pretende sim, Elô. A gente pretende sim, principalmente porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que ficaram para fora, eles quiseram muito assistir. Então a gente se surpreendeu, mas também é fruto de muito trabalho, né? Imagina. A gente é muito cuidadoso. Cada
pena que a gente prega no figurino do espetáculo, ela foi cuidadosamente pensada, carinhosamente articulada para que tudo saísse da melhor maneira possível. E a pesquisa continua, né? Isso é um formato, é uma característica dos teatros da cultura popular. Como no nosso grupo a gente tem o Conto de Amor Nordestino, que tem 9 anos de circulação, ele nunca foi o mesmo, porque a gente acredita, e esse contato direto com o público, com a rua, né, esse atravessamento, ele vai transformando o espetáculo. A sensação que eu tenho, Elô, que é como se a direção fosse coletiva, como se o público nos dirigisse. E de fato, né, quando a peça ela estreia, a gente sofre essa interferência, que na verdade, como eu disse, é um atravessamento, né? É um complemento. Nós existimos, o teatro existe para o povo existe para o teatro, e eu espero que assim a gente possa continuar se manifestando artisticamente pelos 4 ventos. Ah, com certeza, vai ter muita encantaria aí pela cidade. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, por conhecer aí um pouquinho do espetáculo Cinderela, Rumo ao Palácio. E já fica o convite, gente, quem não conseguiu pegar, fique atento, já segue aí, @Teatro Encantaria nas redes sociais. E lá você vai ficar por dentro dessa possível temporada aí para dezembro, né? Se não conseguir pegar, mas fique ligado lá que a Jaque falou que vai ter alguma novidade, então fique ligado no Instagram, já vai lá, segue, ativa o sininho para poder receber as notificações, com certeza que você vai estar recebendo. E com certeza é o primeiro de muitos espetáculos, a gente tá quase findando o ano, aí no finalzinho do ano, mas 2026, com certeza, né, já que tem vários projetos e muita coisa para acontecer. Muitas novidades, nos acompanhem. É isso. Gente, muito obrigada e até breve. Vocês fiquem aí com a gente, porque no próximo bloco tem mais Cultura Livre.